Bom, então voltando, agora tratando em aspectos específicos, vou falar sobre as despesas com pessoal e sobre a questão do endividamento público, e começando aqui sobre a contenção do crescimento das despesas com pessoal, mas sobre uma forma geral, para depois passar para questões de união dos estados e municípios. Uma coisa que vale a pena ser citada é por que esse limite está na LRF. Né? Por que tem um limite cravando lá que é 60% o máximo para o município, né, e 49% para os estados? Por que na LRF isso? Por que isso não é tão rígido? Por que Varre-Sai tem que ter 60% e também Saquarema tem que ter 60%? Por que eles não podem ter despesas diferentes? Por que não deveria ser esse 40% para Varre-Sai e 50% para Saquarema, né? Porque tem mais necessidade de prestação de serviços em Saquarema, talvez. Por que é fixado assim? Eu também não sei. Lógico que isso é só uma provocação. Inclusive, isso foi objeto, né, isso foi a argumentação de ADIM sobre esse dispositivo que fixa o limite de despesa pessoal. Mas, uma coisa que vale ressaltar, não sei porque isso tem que estar na RF, mas é constitucionalmente previsto que uma lei complementar fixe despesas com o pessoal. E, historicamente, sempre houve um consenso entre os diversos atores políticos para a necessidade de fixação desses limites para a despesa com o pessoal. O que não havia consenso era sobre onde fixar, qual é a forma de fixar, né? Porque isso sempre vai ter diferentes opiniões. Por exemplo, eu tenho a minha opinião que eu acho desnecessária a fixação de limite pessoal na RF, né? É algo extremamente rígido, algo extremamente fora da realidade. Cada município, cada cada ente autônomo tem uma realidade diferente e não deve ser enfrentada com uma lei complementar que fixe ali um parâmetro geral. Ainda mais uma lei nacional, né? Que não é pelos representantes do próprio ente. Então já pode levantar questões de autonomia, né? Mas está constitucionalmente previsto, então a gente aceita. Então, durante a própria tramitação do projeto da LRF, essa discussão sempre teve presente. Só que qual era o problema? Que a LRF tinha que ser uma medida expressa, né? Justamente por causa do FMI pedindo lá algumas medidas para que pudesse conceder os empréstimos. E a LRF teve que ser célere. E aí, quando alguma coisa é rápida demais, a gente vê que dá problema. A diretriz política de fixar em uma lei nacional um conjunto de limites aplicável a todos os entes e municípios, né? E outro limite aplicável a todos os municípios, tendo em vista que a Federação Brasileira é essa salada de fruta com características políticas, administrativas, econômicas e sociais distintas, e também aqui relacionado principalmente à despesa com o pessoal, a prestação de serviços públicos é desigual, é distinta. Isso torna a tarefa de definir, cravar um limite ali, um percentual na lei, né, algo muito mais complexo. E os dados na época, em 98, em 99, não eram suficientes para clarear qual é a necessidade qual era o limite viável, né? Mas essa crise econômica de 98, 99, que impactou o Brasil, ela não podia esperar esses estudos e precisava de que uma lei fosse expressamente aprovada, né? E a celeridade e essa urgência na tramitação desse projeto trouxe os limites que a gente tem hoje. E essa decisão ela se baseou em dados disponíveis no momento. E, enfim, deu no que deu. Alguns desses limites, em alguns casos, eles impuseram uma obrigação ou a adoção de indesejáveis medidas de ajuste. Só que, na maioria das vezes, esses limites eles não representaram um instrumento de contenção de crescimento da despesa. Pelo contrário, e aí que está um problema, que eu não tinha parado para pensar antes, mas quando você fixa qualquer coisa, você só pode gastar até 50%. Pô, 50% é um número o quê? Bom, ruim, não sei. No seu município, você gasta 70%. Amigo, você tá fudido. Tu vai ter que reduzir de 70% para 50%. Agora, se você é um município que gasta 30%, você vai enxergar ali e fala, opa,
posso gastar mais 20, não é? Então, acaba trazendo muitas distorções e que de fato ocorreu. Basicamente, essas são as conclusões, essas são as considerações iniciais sobre a despesa com o pessoal, e trago também algumas conclusões, antecipo algumas conclusões, que o controle de pessoal da LRF na União não teve nenhum efeito, porque a União, a gente vai ver que a arrecadação dela acompanhou, sobretudo aqui por meio das filiações de contribuições, né? A arrecadação contribuiu para que esse limite não fosse atingido. Na esfera municipal, isso não teve os impactos positivos. No caso, em 2000, lá no ano da LRF, menos de 4% dos municípios, isso dá o 500 e alguma coisa, ou menos, se encontravam em situação de excesso. Né? Se a gente tem 5 mil municípios, soma 2, resta 1, soma 200 e pouco. 200 municípios se encontravam em excesso. Ok, esses municípios, a LRF foi boa, as medidas restritivas. Né? Boa no que sentido também não sei, mas ela contribuiu para voltar aos limites definidos por ela. Vai que o serviço é tão necessário, a prestação de serviços pode ter impactado isso também de uma forma na qualidade dos serviços públicos. Né? Bom, mas o que de fato foi útil, a LRF foi para os estados, porque ela incidiu em grau maior nos estados, e isso era previsível, porque historicamente a relação de despesas com o pessoal e receita corrente dos estados tinha sido a preocupação maior. E aí, ressalto aqui que o modelo da LRF é um modelo de controle que visa conter excessos relativos, tendo como parâmetro aqui a RCL, que é a Receita Corrente Líquida. Ela não vai controlar, no caso da despesa pessoal, o crescimento nominal ou real da despesa com o pessoal. Não estipula metas aqui, vai crescer de um ano para outro, pode crescer até 5%. Não, ela é uma medida relativa. Tem a receita líquida, a receita corrente líquida, e você aplica lá, divide pela despesa pessoal e vê quanto é que deu. Se deu acima de X%, você atingiu, excedeu o limite. Né? Bom, ocorre que na LRF, ela controla algumas despesas assim, de forma absoluta, que é o caso da geração de despesa obrigatória de caráter continuado. Né? Bom, feitas essas considerações, falando um pouco especificamente sobre cada ente, vou falar sobre União, municípios e estados. Né? Por que União? Porque a União é mais fácil, municípios também não teve um impacto tão grande, um impacto positivo, no caso, tão grande. Talvez tivesse um impacto negativo. Mas o filéu são os estados. Né? Na União, esses limites não se configuraram um constrangimento jurídico nos 10 primeiros anos da LRF, porque a despesa com o total pessoal vinha aumentando. Mas houve também um aumento maior ainda da receita corrente líquida. Então, em termos relativos, ela foi diminuindo. A despesa em números absolutos ela foi aumentando, só que a receita aumentou numa proporção maior do que a despesa aumentou. Então, sem maiores problemas para a União, não enfrentou nenhum constrangimento, até porque mesmo que enfrentasse, ok, teria que reduzir. Mas se ela não reduzisse, se mantivesse o excesso, ela ia deixar de receber transferência voluntária? De quem? Né? Quem é que transfere para a União? Enfim, a União aqui no caso não seria relevante. Os municípios, aí é um município de situação engraçada, que houve um estudo preliminar dos pesquisadores do IPEA, fizeram um estudo pré-LRF, considerando o período de 98 a 2000, e um pós-LRF, de 2001 a 2004. Concluiu que o teto de 60% representava um teto muito acima da média de gastos de todos os municípios, que eles calcularam que era 42%. Então veja, houve sim uma contribuição para a redução dos municípios que ultrapassavam esses 60%. Né? Alguns poucos municípios ultrapassavam esses 60%, porque veja que a LRF, o percentual que a LRF colocou era muito acima da média. Mas
esse limite ele caiu como um incentivo ao aumento dos gastos pessoal sobre os municípios que gastavam pouco. Imagina, quem está na média ali, 42%, vai olhar para 60% e vai falar, opa, beleza, vou criar cargo, não tenho punição. Mais do que isso, além de ter pouco estímulo para a redução de gastos, que foram em municípios muito pequenos, houve um estímulo do aumento de gastos. Né? Em 2007, dois economistas, Rafael Torres e Rudinei Toneto, eles fizeram um artigo que corroboram com esses dados, que validam esses dados, que fala que o percentual de gasto médico pessoal aumentou de 42, falei que era 42, mas é 42,99% da receita corrente líquida antes da LRF para 43,66% após. O que isso mostra aqui uma grande tolerância ainda ao limite de 60% da lei. Além disso, o desvio padrão entre, lógico, a média e o desvio padrão entre a média e o definido para a LRF caiu de 9,86 para 7,73, indicando aqui essa convergência, né, a uma média maior do que já era. E aqui lembra-se que média maior é ruim, né, porque está aumentando a despesa. Ou seja, a inserção lá de um limite de 60% acabou puxando esses gastos médios do município para cima. Ou seja, aumentou os gastos pessoal nos municípios. Então, por um lado, a LRF obteve um êxito em diminuir os municípios que gastavam acima de 60%, mas quem gastava menos de 40% passou a gastar mais, né? Tinha município que gastava menos de 40% da RCL, né? Teve municípios que gastavam entre 40% e 55% da RCL, isso aumentou consideravelmente. Então, basicamente, a lei surtiu efeitos até aqueles que gastavam acima do limite. Mas os municípios que se encontravam abaixo dos limites aumentou o gasto em relação à despesa corrente líquida, à receita corrente líquida. Aqui na esfera estadual, que aqui é o problema, que ao avaliar aqui a repercussão da LRF sobre a relação RCL, despesa com pessoal, registra aqui de início que essa relação tinha uma média global de 79,10 em 95. Ou seja, um quinto que não era comprometido, um quinto das despesas com os estados não era comprometido com pagamento de pessoal. Então veja, e aí veio aquela lei Camacho número 1, né, em 95, a lei complementar 82. Né, e aí esse limite foi bem diminuído de 1995 para 1999, ano que antecedeu a LRF. Esse limite médio essa média, né, de despesa pessoal nos estados já estava em 59,40%. Então veja, deu uma redução boa, né? Então a situação, o estudo aqui da situação geral dos estados, que inclui todos os poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ele é prejudicado por causa da dificuldade em consolidar as informações, porque quem manda as melhores informações é o Poder Executivo. O Ministério Público, Judiciário e Legislativo pelo menos não tinham a praxe de mandar dados bonitinhos, né? Ou quando não mandavam, né? Então, passando aqui para a situação na LRF, quando a LRF entrou em vigor, em 7 estados a despesa com o pessoal do Poder Executivo estava acima do limite. E em 9, encontrava-se acima do limite de alerta. Isso é 49%, limite total dos estados. E 9 já encontrava em cima do limite de alerta, que é 44,1%, né, que é 90% de 49%. Então, diferentemente do que ocorreu com o Poder Executivo da União e dos municípios, o limite fixado significou aqui, sim, um constrangimento fiscal efetivo para pelo menos 16
desses estados, né? E é isso, né? Continuando, houve um estudo, né, de dois economistas também, Piancatelli e Boeri, com base nessas informações do Poder Executivo do período de 2000 e 2006, os executivos dos estados, né? Aqui pode-se perceber que em 18 estados essa relação decresceu, que na média era 48,15%, passou para 39,81%. Em 9 estados, a relação de despesa com pessoal e receita corrente líquida aumentou, que foram justamente nos estados em que a média era ok. Passou de 39,66% para 44,55%. Então veja novamente que a fixação do limite é um chamariz aí para você gastar mais. Esse estudo ele também evidenciou que houve um crescimento real em torno de 3% na despesa com pessoal do executivo dos estados. Apenas no estado do Rio Grande do Sul aqui não houve crescimento real. E em 2006, dos 16 estados que se encontravam acima do limite de alerta, apenas 2 não haviam aqui reduzido a sua relação de despesa com pessoal receita corrente líquida, que é Acre e Alagoas, né? E aqui observa-se que em nenhum estado se encontrava em limite máximo. Aqui verificou que o ajuste alcançado pelos estados não só foi viabilizado pela redução dessa despesa por cortes de gasto, mas também pelo aumento aqui também da receita corrente líquida. Veja, não é necessário que você mexa apenas no denominador, que é a questão da despesa. Pode mexer ali na receita corrente líquida aumentando, né, com outras formas de arrecadação. E se isso aumentar numa proporção maior do que aumenta a despesa com o pessoal, como a gente viu que foi o caso da União, isso é positivo, tem um resultado positivo. Além disso, em alguns casos esse ajuste foi obtido também por exclusão, aqui vem a hermenêutica, né? Foi obtido pela exclusão de valores, né? Por exemplo, de imposto de renda sobre a fonte da remuneração de servidores, as despesas com inativos e as despesas com pensionistas, né? Enfim, é necessário aqui uma harmonização, porque será que tem que excluir as despesas com os inativos e os pensionistas? Não. Aqui o texto é claro que pensionistas e inativos, qualquer despesa se inclui, né? Mas decidiram tirar o imposto de renda retido da fonte, né? Porque seria um valor meramente transitório, né? Então suponha que se você ganha aí 20 mil, né? Tu não está somando 20 mil para despesa com o pessoal, você está somando, sei lá, 17 mil, porque tu desconta aí imposto de renda. Então esse valor é menor. Então se é menor, causa um impacto menor. Então vai tirando umas gordurinhas e aí vai tentando se ajustar, mas não sabe qual deve ser o caminho a ser seguido, né? Deve haver uma harmonização aqui. E alguns tribunais de contas vêm adotando interpretações divergentes em relação a isso. Ora respaldam essa exclusão, né, de determinados valores do cálculo, ora eles determinam que isso não deve ser feito, né? Uma outra questão relacionada ao controle de aumento das DOC6, das despesas obrigatórias de caráter continuado, saindo aqui dessa abinha da despesa com o pessoal. Bom, esse aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado é uma das maiores fontes de preocupação no que diz respeito ao equilíbrio fiscal aqui e das contas públicas, né? Porque são despesas que se perpetuam pelo tempo. Aqui no artigo 17 da LRF foi importado aqui um sistema de controle sobre esse tipo de despesa, que é o PayGo, inspirado pelo Budget Enforcement Act dos Estados Unidos, que foi criado em 1990, e esse sistema ia constituir uma inovação mais substancial da LRF, né, que não havia paralelo aqui em alguma outra legislação brasileira. Esse sistema, basicamente, ele obriga que novos gastos ou alterações fiscais não aumentem a dívida federal, né? De acordo com as regras do PayGo, uma nova proposta ela deveria ser neutra
em termos de orçamento, ou seja, ela deveria aqui ser compensada de alguma forma. E a gente vê isso efetivamente no artigo 17, que é ou pelo aumento de uma receita ou pela diminuição de alguma despesa. Então, trouxemos essa inovação, né? Importamos dos Estados Unidos. Mas não é lá essas coisas não, porque em 2007 o Senado, né, tentando valorizar esse sistema, ele editou um jornal do Senado falando sobre esse controle de orçamento foi a mais significativa e complexa inovação da LRF, né? Só que não é bem assim, né? O Senado queria puxar sardinha, puxar para ele, mas o autor ele entende que esse conjunto de regras do artigo 17 ele não se mostrou efetivo ainda. Apesar nos Estados Unidos esse sistema ter contribuído efetivamente para mudar o comportamento dos parlamentares quando na apreciação de propostas que aumentem as despesas obrigatórias ou reduzam a receita, no Brasil as regras, né, que deveriam ser criadas de forma mais elaborada para a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado e também para as regras que concedem benefícios tributários, elas não logram tal efeito, né? Porque precisa de alguns processos complementares que viabilizem o alcance dos seus objetivos. E a lei de responsabilidade não dá isso. Ele é um instrumento potencial, mas necessita de regras mais específicas, né? E isso é politicamente manipulável por questões de interpretação, enfim, por questões vai arredondando uma conta ali, enfim. E aqui ele apresenta duas razões para explicar a falta desse interesse em regular esses dispositivos de uma forma mais específica que permita realmente que haja um maior controle das despesas obrigatórias de caráter continuado. Basicamente por duas razões. A razão primeira seria que muitas autoridades não entendem a LRF da maneira correta, ou seja, não entende que ela realmente disciplina e quais seriam as suas implicações no processo político. Uma outra razão é que alguns dos nossos líderes, né, se é que assim pode se chamar, acreditam que o que realmente importa é o consenso sobre a austeridade fiscal, esse discurso meramente retórico, né? Eles acreditam que esse discurso da austeridade fiscal, como diretriz política, é o que importa. Seguir as regras aqui não seria tão importante. Então veja, é absurdo isso, né? Porque você tem que seguir a regra para dar certo, né? Se ficar com um discurso falando que é importante ter uma austeridade fiscal, cortar gastos, e aí, como é que faz? Como é que acompanha? Como é que mede? Como é que controla? E aí ninguém sabe dizer, né? Vale a pena ganhar votos só pelo discurso, né? Então é interessante observar que essa razão corresponde à opinião aqui de alguns economistas também que vão argumentar que as regras fiscais, por exemplo, as constantes da LRF, elas são insuficientes e também são desnecessárias para assegurar aqui a disciplina fiscal, a responsabilidade nas contas públicas. Essas regras fiscais, eles argumentam, esses economistas, que além disso, elas além disso, e pelo fato delas serem insuficientes, elas dão margem para múltiplas interpretações para burlar as regras, né? Utilizando aqui os artifícios contábeis, como sempre ocorreu historicamente no Brasil, no que diz respeito a cálculos de despesa pessoal e da dívida pública, né? Então, para esses economistas, para esses pseudo-líderes, essas regras seriam desnecessárias porque o compromisso político seria suficiente. Bom, compromisso político é algo impensável, né? Então, lógico que o autor vai discordar desse descalabro aqui e dessa tese, dessas ineficiências das regras fiscais, e ele diz que ainda que não estejam sendo cumpridas, essas regras funcionam como uma base orientadora para considerações políticas e técnicas sobre controles fiscais a ocorrer em algum momento no futuro, né? E também essas regras balizam a atuação do próprio poder público, do próprio poder judiciário,
quando eles têm que se manifestar aqui sobre a validade de algum ato que tenha sido editado em descumprimento com essas regras. E aqui também leia esse poder para o Tribunal de Contas. Ele pode avaliar se uma despesa obrigatória de caráter continuado teve sim ou não teve medidas de compensação atreladas a ela. Então, o sistema de controle de despesas obrigatórias de caráter continuado repercutiria aqui fortemente no âmbito da União se o Poder Legislativo regulamentasse isso melhor, né? Sobretudo também, tanto nas despesas de caráter continuado, tanto aqui na concessão de benefícios fiscais. Mas aqui nos primeiros 10 anos não se observou isso. Nos primeiros 10 anos, o sistema da LRF não teve nenhum efeito porque em nenhum momento foi colocado em prática como originalmente foi pensado. Além disso, aqui o autor em 99, antes da lei, quase uma mãe de Ná orçamentária, ele previu que esse sistema de compensação poderia ser mal elaborado por alguns motivos, e havia alguns riscos nisso, porque as inconsistências desse sistema de compensação, elas reforçam a impressão de que mais importante que introduzir um sistema de disciplinamento da geração de despesa pessoal é impedir na origem a criação das despesas, né? E aí você exige de uma forma inconsistente, de uma forma obscura, que uma despesa seja ora reduzida ou um tributo seja aumentado, né, dificultando aqui um processo político, do ponto de vista político, para a criação de despesa obrigatória. Então, não foi um sistema. Tinha dois caminhos a seguir. Ou você cria aqui um sistema de controle, ou você cria um sistema, um empecilho para que não seja criado a despesa obrigatória de caráter continuado, porque o gestor vai olhar assim, cara, é difícil pra caralho criar uma despesa obrigatória de caráter continuado, quer saber? Eu não vou criar porra nenhuma, que se foda. E aí não cria nada. E aí, enfim, não tem aquele déficit bom de investimento, que melhore a prestação de serviços públicos ou alguma despesa que seja necessária, né, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, enfim. Cria-se meramente uma barreira, né? E se não há consistência técnica no que está sendo proposto, em pouco tempo os governantes, né, que de fato aconteceu, eles se valeram para desengessar as suas administrações por meio de interpretações criativas, né, contornando aqui assim as dificuldades que foram impostas pela lei, né? E ainda essa confusão jurídica que vai ser gerada, ela tornaria, se chegasse a um determinado limite, né, chegasse a um determinado de muitas discussões sobre o que deve ser aplicado, que margem que deve ser colocado, sobre esse excesso provocaria uma letra morta de lei, né? Porque sem consenso, sem efetividade, melhor não aplicar, né? Então, desde 99, o autor já alertou isso, discutindo que deveria ser criado sim um sistema de compensação, mas deveria ser melhor pensado, só que ante a celeridade que a lei deveria ter sido, ante a celeridade da lei que ela deveria ser aprovada, isso não foi possível, né? Então, esse instrumento de compensação da LRF que a gente tem hoje, ela se revelou como instrumento de retórica, né, em vez de uma efetiva contribuição para a administração pública. E aí a gente perdeu uma excelente oportunidade de disciplinar a criação e aumento de despesas de caráter continuado. Bom, fazer mais uma pausa para pegar um café lá e já volto.